há muito tempo. E faz escondido, né? Nunca faz publicamente. Faz sempre nos congressos internos. Né? Publicamente, não. Publicamente, eles nunca assumiram erro. Né? Agora, interno, agora a direita, Deus, se você falar mal aí do mito, você é comunista. Gente, o Marcel Van Hatten, que é aquele deputado do Novo, lá do Rio Grande do Sul, foi chamado de comunista. Que não apoiava o Bolsonaro e tudo. Entendeu? Então, a gente tem que ter coerência. Não é porque você não é obrigado a gostar de todo mundo e a concordar com tudo que o cara fala. Você não está sendo perseguido essa semana e cada negócio. O extremismo é tanto que você não consegue mais identificar. Não, vira uma coisa louca, assim, tipo, Marcelo Van Hatten tem que ser comunista, gente. O cara mais liberal, mais de direita que ele, é difícil achar. Acho que nem tem no Brasil um cara tão... Porque hoje em dia é tudo muito fácil você pegar a pessoa e querer cancelar ela, perseguir. Acho que a palavra comunista teve uma deturpação errada dos anos pra cá. Não, ninguém sabe o que eu tô falando. Vou contar uma anedota aí pra vocês também. Na época da greve dos caminhoneiros, lá em 2016, 2018, né? Tinha um grupo da família. Eu saí todos os grupos da família. Daí tinha o pessoal lá radicalista, radical, assim, na época do Temer ainda, né? Não, eu saí. Na época do Temer, tinha saído o impeachment da Dilma, daí começou aquelas greves de caminhoneiro, coisa. Daí teve aquela lei do regulamentação dos preços, né? Tabela de frete mínimo. E tinha os caras lá no grupo da família falando assim, esse governo, e era o Temer, né? Esse governo comunista nunca vai aprovar essa tabela de frete mínimo. Daí eu respondi, falei, meu caro, controle de preço é comunismo. Se esse governo não aprovar, é porque ele não é comunista. Você está querendo uma coisa, criticando o comunismo, você está querendo uma prática comunista, que é controle de preço. Você nem sabe que você está criticando. Você está chamando os outros de comunista, mas você está querendo o comunismo. Então, as pessoas nem têm noção, às vezes, do que estão falando. Essa semana, o meu tio, no grupo da família lá, ele colocou lá, porque o marido matou não sei quem lá, com a faca, escrito Bolsonaro. Aí ele tá vendo? Aí eu peguei uma reportagem lá, que o cara tinha matado a mulher com violão. Aí eu mandei lá no grupo. Proibi violão agora. Proibi violão. Proibi parar de escutar o sertanejo. Ô, professor, mas nessa época da greve dos caminhoneiros, eu também vivenciei. A minha tia, ela é de extrema esquerda. E foi bem na época do meu casamento, estava fechado aqui a BR. Um monte de caminhão, de carro, enfim, estava tudo fechado aí, né? Foi no dia do meu casamento e tem um salão nessa estrada para Dom Aquino. Dentro do carro, minha tia que me levou do salão para a festa, enfim. E eu estava com a fotógrafa. A fotógrafa, do nada, ela fez um comentário apoiando a atitude dos caminhoneiros, algumas ações que não condiziam com o que a minha tia, né, acreditava. Ela quase me deixou no meio do caminhão. E olha que eu não concordava, eu não sou extrema esquerda, mas também não sou de direita. Porém, o que eu tinha a ver com aquilo? Eu só contratei uma pessoa. Ela me xingou inteira que eu não prestava. Eu não valia nada. Como é que eu tinha aquele tipo de gente? E aí, quando estava dentro do carro dela, ela quase que jogou eu com o fotógrafo, com tudo no meio. Você tem a ver, né? Fotógrafo. Aham. Professora, ela chegou num lugar, simplesmente falou assim, desce aqui, eu fico. Nossa, segredo. Sabe que é isso? Acaba selecionando. Tem as pessoas que não param pra... Não, é polarização. E é sempre só o outro que é radical. Eu não. Eu estou lutando pelo bem maior. De boa. Pelo amor. Momento, Pela tolerância. Eu só quero o bem do mundo. Os outros é que querem. Tudo é pela verdade. Agora, a pesquisa que eu citei lá ontem, 77% acham que são imunes a fake news. Não cai em fake news de jeito nenhum. Entendeu? Como assim tem tanta gente iluminada no mundo, assim, né, que não acredita em nenhuma mentira, não cai em erro nenhum? Será que é desse jeito mesmo? Ele acredita, então não é fake. Tem um efeito que o pessoal chama na psicologia, que é o Dunning-Kruger,
Que é assim, basicamente é o seguinte, quanto menos a pessoa entende, mais ela acha que entende. Por isso que tem tanto gente querendo discutir com especialista na internet, né, principalmente. Leu lá você viu um videozinho no YouTube e você pronto, já virou especialista. É igual aquele negócio de cansei de ser especialista da guerra da Ucrânia, agora você é especialista em inflação. Agora você é especialista em marco civil. É aquela questão da mentalidade de gramofone, né? Que só reproduz as redes sociais deu voz a muita gente, mas muita turista também. Já viu o jeito que eles fazem as propagandas, ou colocam uma chamada assim, eles colocam uma coisa que a pessoa faz, ela não lê a reportagem, ela já vai compartilhando. Gustavo Lima separou a sua esposa. Tem toda semana, sensacional. Então, olha só, gente, Beccaria, ele dizia o seguinte, que a pena, para ser legítima, né, para ser correta, ela tem que ter utilidade para toda a sociedade e não para o indivíduo, que é aquilo que eu estava falando para o colega. Então, a gente tem que ver o direito penal como punição de crime em defesa de toda a sociedade, como uma repressão, e para tentar mostrar para a pessoa, é melhor você andar na lei do que você cometer crimes e ser punido, certo? Não é só para vingança pessoal. A gente não tem que ver a lei como uma coisa pessoal. Isso aí diz o que também? Penas cruéis também não vão ter utilidade social. Tá? Penas cruéis não têm utilidade. Por quê? Porque ela não tem... ela não vai ter uma relação adequada de proporção entre o delito e a pena. Certo? Você tem que ter uma proporção entre o delito e a pena. Se eu colocar penas cruéis, corporais, eu vou criar uma sociedade extremamente punitivista, mas não necessariamente eu vou estar utilizando a pena como um meio de melhorar a sociedade, de fazer com que o apenado ele saia ressocializado do regime punitivo, certo? Então, penas cruéis, penas corporais, penas vexatórias, elas vão ser rechaçadas nesse sentido. Ele vai entender que não vai ter essa hostilidade social. E daí elas vão ser banidas, certo? Olha só, para Beccaria, a crueldade das penas leva a duas consequências. Primeira é, penas cruéis levam à impossibilidade de se ter a proporção entre delitos e penas, o que pode acarretar os danos já indicados. E a segunda é que as penas cruéis servem de espetáculo público e, como tal, são passageiros, levando, portanto, a um esquecimento mais rápido, o que não ocorreria caso houvesse um sistema de penas. Serve só para o espetáculo público, gente, e lotava. E lotava. As execuções públicas lotavam, certo? Filme mesmo, foi uma execução, né? Foi um duelo. Todo mundo foi lá ver, né? Do processo. No livro dele, Beccaria, ele se opõe à questão da tortura como meio de se conseguir prova. Por quê? Porque o Estado agora ele tem que garantir seus direitos individuais, inclusive do corpo, né? Da integridade física. E outra coisa, o Estado só vai poder te punir se ele te garantir o quê? Um devido processo legal. Lembra do direito inglês que a gente estudou? Devido processo legal? O que tem dentro do devido processo legal? Vocês vão estudar isso constitucional também. Devido processo legal é um arcabouço de vários direitos. Ele entende o devido processo legal, ele vai abarcar vários e vários direitos que vão ali assegurar que a pessoa tem um processo adequado. Certo? O devido processo legal abarca juiz natural, abarca ampla defesa e contraditório, celeridade, direito à defesa gratuita, todos esses direitos que nós temos assegurados, processuais, o devido processo legal, ele é o paizão deles, a cesta em que todos eles ali estão inseridos, certo?
Ampla defesa e contraditório, sabe o que é? É aquela coisa de que ao você não conseguir provar, você faz a outra parte errada. Mais ou menos, isso é o ônus da prova, mas tem a relação a isso. O que acontece? Ampla defesa e contraditório, vocês sempre vão ver juntos. Quase, tem gente até que confunde os dois. Mas o que é o contraditório? O contraditório é o direito que eu tenho de saber que eu estou sendo processado. E saber o conteúdo do processo. Do que eu estou sendo acusado. Quando eu recebo a citação. Eu tenho lá a cópia do processo, tenho acesso ao processo, eu tenho que saber o que estão falando de mim para poder me defender. Certo? Ampla defesa é a possibilidade de utilização de vários direitos de defesa. Eu poder apresentar uma contestação, eu poder apresentar provas, eu poder requisitar provas para provar a minha inocência, para provar o meu ponto de vista. Certo? Essa é o contraditório ampla defesa. Então, o Beccaria, ele vai contra a utilização de penas corporais e também de tortura como obtenção de prova. Isso, hoje parece óbvio, mas naquela época, lembrando que eles viviam ainda naquele sistema medieval que a gente viu, em que a prova podia ser conseguida mediante tortura, né? Ele está falando, era uma inovação. Ele estava inovando quando ele falava, olha, não podemos usar a tortura para conseguir prova, porque o processo tem que ser garantido por um devido processo legal, em que eu vou garantir a pessoa um contraditório, uma ampla defesa, a integridade física, o direito de ir e vir. Tudo isso ele começou a falar ali no livro dele, dos delitos e das penas. Certo? E outra coisa que ele falava, que a lei deve ser clara. Nós já estamos na página 298, aí, quem está acompanhando. A lei deve ser clara, não pode ser uma ciência que limita o julgamento, principalmente o julgamento feito por jurados. O que ele está querendo dizer aí, gente? É uma evolução do que nós temos hoje. Hoje nós entendemos que a lei ela deve ser abstrata, certo? E genérica. Ela não pode ser personalizada. Óbvio que vai ter alguns crimes que só determinadas classes de pessoas podem cometer. Por exemplo, prevaricação é só uma autoridade que tenha a função pública de agir que vai cometer esse tipo de crime. Não é todo mundo que pode. Agora, homicídio, roubo, todo mundo. Você não tem lá no homicídio, 121 lá, é matar alguém, ponto. Não tem outra coisa. Porque as leis, elas são claras, genéricas e abstratas. Eu não posso ficar dando voltas para escrever uma lei. Senão eu vou dificultar a interpretação e a aplicação dela. Agora, se eu fizer uma lei bem fácil de entender, bem simples, genérica, bem abstrata, a aplicação dela vai ser maior. O objetivo dela vai ser maior. E o entendimento também. Então, olha só. E outra coisa... que ele colocava também que as acusações não podem ser secretas. Isso era outra coisa que acontecia no processo medieval. Às vezes a pessoa nem sabia o que estava sendo acusada. Só ia saber depois. Certo? Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem o direito constitucional de saber pelo que você está sendo acusado. Olha o que ele colocava. Ó. Que os julgamentos sejam públicos e públicas as provas do delito, para que a opinião, que é talvez o único cimento da sociedade, ponha um freio à força das paixões, para que o povo diga, não somos escravos e somos protegidos. Interessante, né, as ideias dele. E aí ele também colocava aqui a principal função, mas isso a gente já falou um pouco, né, que a principal função do direito penal não seria fazer vingança social ou necessariamente só punir o crime, mas também prevenir. Olha o que ele colocava aqui. Ó. É melhor prevenir os delitos do que puni-los. E é este o escopo principal de toda boa legislação, que é a arte de conduzir os homens ao máximo de felicidade ou ao mínimo de infelicidade possível, conforme todos os cálculos dos bens e dos males da vida. Certo? Então, gente... basicamente essas ideias do iluminismo, certo? E agora nós vamos passando a página, vamos para a página 302 e vamos começar o próximo item, que é Revolução Americana e Francesa. Vamos ver se a gente fala da Revolução Americana ainda hoje.
certo? O que vocês conhecem da Revolução Americana? Francês todo mundo fala, né? Americano quase ninguém fala. Francês que fala mais. Ela foi antes da Revolução Francesa. Mas não é tão conhecida, não é tão valorizada assim. Olha só. Quem tem aí na apostila, na página 302, já tem um quadro famoso lá de George Washington navegando no barco. Foi antes da Revolução Francesa. Não, digo, antes daquela guerra civil que ele norte. Foi antes. Foi já no processo de independência. A Revolução Americana é um processo de independência dos Estados Unidos. Vamos lá, gente. Primeiro vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Vocês já ouviram falar daquela história de colônia de exploração, colônia de povoamento, né? Tá tudo errado. Seguinte, esquece, tá? Nenhuma colônia era criada para povoamento ou para criar um novo país da mesma forma que era a metrópole, certo? Toda colônia era de exploração. Toda colônia era de exploração. Acontece que em alguns lugares você tinha um clima que não favorecia a exploração, que é o caso do norte dos Estados Unidos, que é um clima muito mais parecido com a Europa. Então você não conseguia produzir coisas diferentes do que já tinha na Europa. O objetivo das colônias é ter produtos que não tem na metrópole. Ouro, metais e produtos que não tem, algodão, cana-de-açúcar, que não tem como produzir lá na Europa no clima deles. No norte dos Estados Unidos, eles não conseguiam fazer outra coisa além do que eles já faziam na Europa. Mas mesmo assim ela era exploração, certo? Ela era lugar de pena, cumprimento de pena. Na Inglaterra, você podia ser punido com banimento para os Estados Unidos. Você cumpria pena sendo levado para os Estados Unidos. Ela era obrigada a comercializar com a metrópole, certo? E o sul dos Estados Unidos, ele tinha uma exploração muito parecida com o que nós tínhamos aqui no Brasil. Grandes plantações, mão de obra escrava e monocultura, algodão, ou acho que era mais voltado para algodão mesmo. E não era tão diferente daqui do Brasil, certo? Os Estados Unidos ele virou o que é hoje por uma série de fatores que não necessariamente tem a ver com a questão de diferença de colonização, certo? São outras questões que levaram ele a ser o que é os Estados Unidos, certo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que esquecer esse papo de colônia de exploração, colônia de povoamento, porque colônia de povoamento necessariamente nunca existiu. Mas a parte sul dos Estados Unidos tem uma disparidade gigantesca com a parte norte. Tem o quê? Uma disparidade. Tem. Mas é por causa disso? Que uma parte ficou mais voltada ao que já era praticado na Europa e outra parte... Sim. Mas o objetivo que eu coloco assim é o seguinte: você não tem um objetivo da metrópole de colonizar uma colônia para deixar igual a ela. Nunca existiu essa mentalidade de colônia de povoamento. Sempre foi de exploração. A questão é que, como você não tinha diferença de produção, você não tinha... No norte dos Estados Unidos, você não vai ter como produzir algodão em grande escala com mão de obra escrava. Você não vai ter como. Ou a geopolítica, a geografia manda em grande parte. Infelizmente, muitas das condições de um país é determinada pela geografia. Não tem como fugir muito disso. Sul era mais escravo, então, era mais... Mas a mentalidade da Inglaterra nunca foi criar um novo país capaz de concorrer com eles. Nunca foi o objetivo deles esse. Entendeu? A questão é que a geografia determina mesmo, certo?
Tem um canal no YouTube que é interessante para vocês acompanharem sobre isso aí, que é o Professor Rock. Professor HOC. Ele já foi deputado em São Paulo pelo Partido Novo. E ele é muito bom em geopolítica. Ele faz umas análises assim incríveis. E aí tem vários vídeos que explicam sobre isso aí, desenvolvimento dos Estados Unidos, sobre geopolítica da América Latina, geopolítica da América do Norte, geopolítica... Vocês assistem esses vídeos, vocês vão entender bem como é que funciona, de fato, essa questão de desenvolvimento de um país, que são, às vezes, por fatores... Estados Unidos, por exemplo, ele tem ligação com o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E ele tem a maior área agricultável plana do mundo. Então, ele tem um rio navegável enorme, que é o rio Mississippi, que cruza o país. Não tem, é tudo calmo, a navegabilidade do rio. Então, você junta todos esses fatores, o país vai dar certo. Vai dar mesmo. Você tem ligação com o mundo todo. Uma área plana enorme, agricultável, um rio extremamente navegável. Pronto. E as condições geográficas facilitaram. Agora, aqui no Brasil... No começo, eles não tinham conhecimento. Mas ajuda. Agora, aqui no Brasil, você tem uma floresta tropical enorme, cheia de doenças. Você vai para lá, você pega malária, você pega isso, você pega aquilo, você morre. Você não tem saída para os dois mares. Para chegar no Pacífico, você tem que passar pelo Chile, para passar por uma cordilheira enorme. Entendeu? Um clima que favorece economia de produção de insumos só, de matéria-prima. E assim vai. Às vezes não é porque aqui foi uma colônia de tal tipo, ou aqui o povo... Não, gente, é difícil mesmo. Você pega um país que tem um monte de doença tropical, que tem uma floresta enorme. Temos que ser reserva. Você não vai conseguir desenvolver mesmo. Infelizmente. Agora que a mentalidade de Portugal foi voltar para o Brasil muito tempo depois. Eles estavam mais preocupados com aquela rota rodeando a África. Em Portugal, eles começaram a colonizar o Brasil, nós vamos estudar aqui. Eles começaram a colonizar o Brasil quase um século depois. No final do século XVI, eles começaram a chegar aqui no Brasil. A história do Brasil, colonização, e parece que era o foco de Portugal, não, mas nunca foi. Não, o Brasil era uma das piores colônias. Nós vamos estudar aqui as penas. Uma das piores penas que tinha em Portugal era ser mandado para o Brasil. Não tinha mais recurso. A pior pena que isso era a morte. Tá, gente? Então, os Estados Unidos não era toda esse paraíso colonial aí que tentam, às vezes, contar para nós, né? E, inicialmente, eles fizeram as 13 colônias, que eram mais ali na questão do Atlântico, da região costeira ali, estados da Virgínia, Nova York, ali mais voltado mesmo para a região costeira. E o que acontece, gente? Como eles eram colônias, a Inglaterra mandava com braço de ferro ali, certo? E taxava tudo que podia e não deixava eles participarem da vida política. Eles não tinham os mesmos direitos que os cidadãos ingleses, certo? E o governo inglês mandava taxações em cima de taxações, começou a taxar o açúcar, começou a taxar os selos, começou a taxar os baralhos, tinha imposto de baralho lá, e isso começou a desagradar os americanos. Porque, na verdade, eles se consideravam ainda ingleses, porque eles vieram, grande parte, da Inglaterra, e começaram a combater essas taxações excessivas, certo? E daí começou eles fazerem algumas revoltas, e a mais famosa deles foi a Tea Party. Que até na página 305 aqui tem uma ilustração de quando os colonos americanos eles se revoltaram, se fantasiaram de índios, muito porcamente fantasiados, e invadiram os navios ingleses e jogaram todo o chá no mar.
como revolta à taxação do chá. Uma das missões Assassin's Creed 3 é justamente isso. É? Tem um jogo disso aí? Muito massa. Ó, um teor mais fictício lá no meio, mas o evento acontece. Você controla coisa participando, jogando as caixas no mar, coisa. Massa. Interessante. Tá, gente. Daí, eles começaram a ser contra essas taxações. O governo inglês tentou controlar cada vez mais, até que, em 1774, teve o primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Tá? Na página 306, aí vocês têm uma imagem, um desenho, uma gravura de como teria sido esse congresso. Tá? E essa reunião, no início, ela não queria a separação em si da Inglaterra. Eles só queriam se fortalecer como uma nação, um país, e conseguir condições melhores junto à Inglaterra, a maior participação política e diminuição de taxações. Certo? Só que, como a Inglaterra foi resistente, eles começaram a radicalizar o discurso, certo? E aí, no ano seguinte, eles fizeram algumas disputas, algumas revoltas, teve mortes de colonos, a Inglaterra respondeu com violência, e aí começou a crescer o movimento separatista, o discurso nacionalista americano, certo? E aí eles fizeram o segundo Congresso Continental da Filadélfia, e agora com caráter separatista, com caráter de independência americana. E a Virgínia tomou frente entre os estados americanos e foi a primeira a se declarar independente. Que eles fizeram lá a Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, tá? Em que ali eles demonstravam claramente a intenção separatista deles. E olha só algumas das partes aí dessa Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia que eu destaquei aqui. Primeiro, a questão do direito natural, que me é muito caro, né? Nunca escondi isso de vocês, mas eles também tinham essa visão de que o direito natural, os direitos fundamentais do indivíduo, eles são pré-existentes ao Estado e são pré-existentes à própria lei escrita. Então, eles teriam o direito mesmo de se declarar independentes, lutar pela sua liberdade, independente do que dizia a lei da Inglaterra. Olha só, aqui. Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem, por qualquer acordo, privar ou despojar seus pósteros e que são o gozo da vida e da liberdade, com os meios de adquirir e de possuir a propriedade de buscar e obter felicidade e segurança. Isso aqui é lindo, gente. Isso aqui, para mim, só como poesia. Dá vontade de chorar lendo isso aqui. Gente, olha só. Liberdade com os meios de adquirir e de possuir a propriedade de buscar e obter felicidade e segurança. Essa busca da felicidade na Declaração de Independência Americana vai ser repetida, certo? Que é o quê? A possibilidade que eu tenho de buscar os meios mais adequados que eu entender para a minha vida. É a independência individual. Não é o Estado que vai definir minha religião, não é o Estado que vai definir minha profissão, não é o Estado que vai definir nada. Eu tenho o direito inato de, como ser humano, dotado de direitos fundamentais, defender a minha propriedade e buscar os meios mais adequados que eu acho de manutenção da minha vida. Fazer o que eu quero, casar com quem eu quero, transar com quem eu quero e trabalhar com o que eu quero. Essa é a busca da felicidade que está aqui. Mais ou menos isso, né? E outra coisa que eles colocam já no inciso 2º, ó, que todo poder é inerente ao povo, e, consequentemente, dele procede. Que os magistrados são seus mandatários e seus servidores, e em qualquer momento, perante ele, responsáveis. E aí entra essa questão, né, do direito constitucional originário. Até então, aqui, não existiam constituições, tá? Mas olha só já a gênese aqui. Todo poder emana do povo. Nós temos isso na nossa Constituição. Né? Todo poder emana do povo, vírgula, que o exerce mediante seus governadores eleitos, seus governantes eleitos e tal, por seus representantes eleitos. E aqui ele está falando o quê? Todo poder emana do povo. O que é esse poder que emana do povo, gente? É o poder constituinte originário. É o poder constituinte. Vocês já estudaram isso?
poder constituinte originário, derivado, que é o poder constituinte de criar uma Constituição, certo? Depois que eu exerço o poder constituinte originário, eu passo a bola para o Congresso, para os representantes eleitos, que daí vão exercer o poder constituinte derivado, ou de reforma, né? Também chamado de reforma. Vamos ver se vocês sabem mesmo. Existe limitação ao poder constituinte originário? Sim. Qual que é? Tem determinações internacionais. Se você tiver um pacto, sei lá, direitos humanos, a Constituição que você vai criar tem que prever direitos humanos. Mais ou menos. Talibã. Ele não tá mulhado de então tanto faz. O Irã. Também, não faz. Entendeu? A limitação ao poder constituinte originário é o próprio povo, como o colega Luciano falou ali. A história, a cultura, os costumes do povo. Faz sentido eu criar uma Constituição islâmica aqui no Brasil? Entendeu? Então você vai ter a única limitação que tem o poder constituinte originário é a própria cultura, costume, o povo. Certo? E aí, no inciso 3º, ele coloca que o governo, olha só que interessante. Antes, governos absolutistas. Agora, olha o que eles colocam. O governo é instituído, ou deveria sê-lo, para proveito comum, proteção e segurança do povo, nação ou comunidade, que todas as formas e modos de governo, esta é a melhor, a mais capaz de produzir a maior felicidade e segurança, e a que está mais eficazmente assegurada contra o perigo de um mau governo. E que se um governo se mostra inadequado e é contrário a tais princípios, a maioria da comunidade tem um direito indiscutível, inalienável e irrevogável de reformá-lo, alterá-lo ou aboli-lo da maneira considerada mais condizente com o bem público. Ele está falando aqui, ó, Estado, você tem limites. E se você não estiver ultrapassando esses limites, você é ilegítimo e eu tenho o direito natural de me contrapor a você. Basicamente isso que eles estão falando. Tá? O artigo 4º, vamos pular. O 5º, eles falam sobre a separação dos poderes, né? Os poderes legislativo, executivo e judiciário do Estado devem estar separados e que os membros dos 2 primeiros poderes devem estar conscientes dos encargos impostos ao povo, deles participar e abster-se de impor-lhes medidas opressoras, que em períodos determinados devem voltar à sua condição particular, ao corpo social de onde procedem, e suas vagas se preencham mediante eleições periódicas, certas e regulares, nas quais possam voltar a se eleger todos ou parte dos antigos membros, segundo dispõem as leis. Os cargos políticos são temporários, são vitalícios. Vai ter reis, você vai ter representantes do povo, que são eleitos periodicamente. E depois voltam a ser povo. Certo? E aí, no artigo 6º, ele fala sobre os impostos, né? Que os impostos somente podem ser cobrados sob 2 condições. A primeira, diz respeito à necessidade, e a segunda, a aprovação pelos representantes eleitos. Tá? Porque as revoluções liberais, vocês têm que entender isso, gente. As revoluções liberais, americana, francesa, elas nascem muito em questão dos ideais liberais e iluministas de propriedade. Então, eles são muito contra. A própria Revolução Americana nasceu depois que a Inglaterra começou a querer impor muito imposto para eles. Então, ela está muito vinculada à ideia de liberdade, de propriedade, de limitar o Estado em relação a tirar minha propriedade, a cobrar impostos, a taxações. Então, você vai ver muito presente essa ideia aqui também, certo? Não entendi. Agora é imposto. Agora vai vir imposto de tudo agora. Vai ser mais barato comprar na renda. Vai. Eles são uma pressão, né? Esse projeto não é só pressão, não. A ideia é aumentar o imposto mesmo. Não, eu sei, mas é assim, a questão é pressão do comércio local, local. Sim. Né? Não. Porque... Não, uma boa parte sim. Começou já em 2000. O Luciano Hang foi um dos que encabeçou isso aí. Pediu, né? Foi 2018, 2019. Melhora com o projeto que estavam dando na Câmara,
né? Livre competição. Exatamente. Tá faltando dinheiro para as políticas. Tá faltando também. Então agora aprova. Não, gente, vamos ser bem direto, né? Governo de esquerda é imposto. É Estado grande, Estado gigante e imposto. Não tem outra forma de governar. Aí tá as grandes riquezas e todo mundo espera. Incrível. Vai vir, tá previsto no novo arcabouço fiscal aí aumentar o imposto de produção de alimentos. Tá previsto, tá se esperando que vai aumentar até cerca de 20% a cesta básica. Aquela coisa que pós Segunda Guerra Mundial que a Europa tinha que se reerguer, aí eles aumentaram os impostos. O Brasil constrói 2 Europas a cada ano. Mas vamos lá, gente. Olha só. Aqui. Liberdade religiosa, assegurada no artigo 16, né? Isso é muito importante. A ideia de separação de religião e Estado, né? Nessas revoluções liberais também é muito presente, certo? E agora vamos falar da independência americana, Declaração de Independência. Isso aqui você já deve ter visto pelo menos nos filmes, né? 4 de julho. 4/7 de 1776, por isso que eu estou falando. Foi antes da Revolução Francesa. Foi em 1776. Já teve a Revolução Americana. Essa declaração que a gente acabou de ler é a Declaração do Bom Povo do Estado da Virgínia. Ela foi antes da Declaração de Independência das 13 colônias originais. Tá? A francesa foi em 1789. 89. Ela foi alguns anos antes. Depois. A Revolução Americana foi antes. Tá? Agora, nós vamos falar da Declaração de Independência Americana, quando daí os outros estados, as 13 colônias originais, se juntaram e resolveram seguir a Virgínia, declarando a independência frente à Inglaterra e formando a União dos Estados. Por isso que recebe o nome de Estados Unidos. Tá? Porque elas são 13 estados que eram independentes e agora resolveram se juntar e formar um país só. No federalismo. Vocês devem estar estudando isso também. Federalismo, em teoria geral do Estado, não? Vão estudar em constitucional também. Tá? Pode ficar tranquilo. Vocês vão estudar formas de Estado, formas de governo, vocês vão estudar o que é federalismo, o que é presidencialismo, o que é... Tá? Podem ficar tranquilos. E aí, gente, olha só. O que tem já no primeiro parágrafo da Declaração de Independência Americana? Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza dos Deus e do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Ou seja, está falando, se o governo que nos controla não é mais legítimo, não corresponde mais à proteção dos nossos direitos, nós temos o direito natural de ir contra ele, certo? Só que uma coisa que é interessante, né, gente? Algumas ressalvas que a gente faz até, né, ao governo americano e à Constituição americana. É que, ao mesmo tempo que eles pregavam toda essa igualdade, liberdade e luta contra um governo injusto, eles tinham aí uma das maiores populações escravas do mundo. Né? E lá o troço foi ferrado. Né? Até os anos 60, até 1960, em alguns estados americanos, os negros não tinham o direito de entrar nos mesmos lugares que os brancos, de sentar nos mesmos bancos dos ônibus, de estudar nas mesmas escolas. E eles conseguiram isso por meio de luta mesmo. Né? Vocês peguem... Não. Fala sobre isso aí. Tem vários filmes. 12 anos de escravidão, esse eu não conhecia, não. Emancipation. Vou pesquisar. Tem o Green Book, que acho que foi até indicado ao Oscar. Tem na Amazon.
Esse Green Book é muito bom. Conta a história de um pianista negro dos anos 60, que ele vai viajar, fazer uma turnê no sul dos Estados Unidos, e daí ele contrata um motorista para ser segurança dele. E ele tem que seguir. Daí tinha um livro, tinha um guia, chamava de Green Book, que os negros americanos tinham, que ensinava a eles rotas seguras para eles viajarem pelo país, hotéis que eles podiam entrar, restaurantes que eles podiam comer, porque não era permitido em qualquer lugar. Pesquisem depois na internet, gente, discursos do Cassius Clay, do Muhammad Ali. O cara era ferrado, ele era campeão mundial de boxe. E não podia entrar em restaurantes para comer. Ele jogou a medalha dele lá. Jogou fora a medalha. Porque ele não podia, ele não era recebido no país dele. Tem declarações dele que ele era contra a convocação dos negros na Guerra do Vietnã, e ele falava abertamente, sim, em entrevistas. Que daí teve toda aquela questão do macartismo, né, combate aos comunistas, daí indicaram ele, foram interrogar ele, porque estava achando que ele era comunista, que ele estava falando contra o governo, e ele enfrentou os caras. Eu não vou lutar por um país que não me dá meus direitos. Eu não vou morrer na guerra de vocês. Vocês são meus inimigos. Ele falava na frente do cara. Vocês, brancos, são meus inimigos. Se eu for morrer lutando, eu vou lutar contra vocês. Ele falava abertamente isso aí. Metendo de dedo nos caras. Então, os Estados Unidos, ao mesmo tempo que tem esse histórico aqui, ele tem, na realidade, uma tendência de negar direitos. Né? Tem um clássico, que é até interessante da gente estudar a história do direito também, que é o Lamistad. A briga lá nos Estados Unidos mesmo teve uma briga, né? Porque o norte... Teve, depois da independência... O norte já era mais liberal, assim, né? Daí teve uma guerra muito motivada a questão da escravidão. Certo? Então, olha só, gente. A Constituição americana foi finalizada em 1787, tá? E essa Constituição é muito interessante porque ela é curtíssima. Ela é muito diferente da nossa, que ela é extremamente garantista e dogmática, né? Tem tudo ali, tem até localização de escola dentro da nossa Constituição. E a Constituição americana, não. A Constituição americana ela é concisa. Ela vai trabalhar só princípios. Princípios a serem seguidos pelas normas infraconstitucionais. Certo? Até porque um pouco da tradição americana vem muito da common law inglesa. Então, ela não tem muito histórico de ter leis escritas à torta e à direita. O histórico deles, a influência deles, do direito deles, da cultura deles, é de ter poucas leis escritas mesmo. A linha base deles é os costumes. A jurisprudência que vai criando o direito, os costumes, conforme as coisas vão acontecendo, eles vão criando ali um entendimento jurídico. Ela vai finalizar de que ano? 1787. Só que ela foi passando por emendas, né? Tem várias emendas. Vocês podem ver nos filmes direto, eles falam pela quinta emenda, pela não sei qual emenda, ele tem direito. Os Estados Unidos é um país interessante. Eles têm na Constituição, por causa de uma emenda, agora eu não lembro o número, que todo cidadão tem direito à arma. A Constituição deles. Isso era uma das brigas da luta dos direitos civis, do Malcolm X, do Cassius Clay, porque, olha só que interessante, está na Constituição que todo cidadão tem direito à arma, mas os negros não podiam andar armados. Daí os Panteras Negras, eles começavam a andar na rua, em grupos armados, para ostentar. Eles andavam com umas armas grandes, ostentar. Não, nós temos constitucional nosso direito segurado. Nós também temos direitos civis. Então, eles faziam para enfrentar, para focar. Como que vai funcionar a sua prova? A prova nossa vai ser no próximo Como assim? No caso, semana que vem já ia a aula anterior à semana de provas, né? Como que funciona a sua avaliação? Gente, eu faço... Tudo, porque assim, Sim, tudo. Muito conteúdo. Mas é com consulta. É com consulta. É mista, é objetiva e subjetiva. Glória a Deus por isso, porque eu estava preocupada se o senhor é... Não, minhas provas sempre são com consulta, gente. Ah, sim. Sempre são com consulta, tá? O trabalho que o senhor
Eu vou passar as regrinhas lá, escritas, tá? Pode ficar tranquilo. Pode o quê? Pode. Como? Não, colocar o senhor no nosso grupo de direito constitucional do trabalho, que a gente pode perguntar, porque nele a gente pode falar confidenciais. No grupo... Ah, do grupo oficial lá. Direito constitucional à parte. Aí poderia colocar o senhor lá para Pode ser. a gente perguntar. Gente, é só bem acessível. Quem já me procurou aí no WhatsApp, coisa, sabe que eu respondo, que eu... Não tem problema, não. E aí, gente, o que a gente mais tem para falar aqui dos Estados Unidos, de forma mais resumida, né? É o seguinte. Os Estados Unidos, como ele é fruto, né, de colonização inglesa, então o direito deles vai basear como? Muito na common law. Jurisprudência, precedentes, né? Vocês já viram também nos filmes de julgamento americano que os caras falam assim, no caso não sei o que versus tal, estado da Virgínia versus não sei o que lá, vocês podem ver que eles vão citando esses exemplos lá. Por quê, gente? Porque nos julgamentos americanos, eu pego precedentes históricos de decisões para fundamentar o meu pedido. E lá é diferente daqui. Aqui nós também temos precedentes e nós também temos jurisprudência. Só que a nossa jurisprudência ela é feita de cima para baixo. Ela não é feita... Quem decide a aplicação da jurisprudência aqui no Brasil é lá em cima. As cortes superiores decidem aquele caso, eles falam, a partir de agora, todos os casos parecidos vão ser assim. Lá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no sistema de precedentes, de common law, quem decide se aquele precedente vai ser seguido, vai virar uma jurisprudência mesmo, é as cortes inferiores. É a primeira instância. São os juízes singulares que vão ver se os precedentes vão seguir mesmo como resolução dos casos que estão sendo apresentados a eles. Então, por isso que eles apresentam várias jurisprudências para os juízes, porque é os juízes que vão escolher qual jurisprudência que eles vão aplicar, qual julgado que vai ser aplicado. E eles usam muito o sistema da distinção e da overruling, que eles chamam, que é a superação. O juiz ele vai olhar, olha, esse precedente julgou assim, mas esse caso em concreto tem essa diferença. Então, não vou aplicar. Ou então, esse caso aqui julgava assim, mas naquela época as coisas eram diferentes, hoje já está superado esse entendimento aqui, eu não vou aplicar. Ou então aplica, né, o entendimento superior. Mas é muito feito assim, de debate mesmo e de aplicação de casos julgados. Certo? Você não tem legislações nos Estados Unidos como nós temos aqui, de um código de processo, de um código amplo, fundamentado. As coisas são feitas mais de acordo com conforme vai acontecendo as coisas. Certo? A teoria processual deles é bem diferente da nossa. E lá o tribunal do júri é muito mais utilizado. Aqui é só para crimes dolosos contra a vida. Lá você tem vários casos patrimoniais e coisas que são julgados por tribunal do júri. Porque a ideia deles é muito daquela tradição inglesa. Da Magna Carta de 1215 que a gente estudou. De ser julgado entre os iguais. Professor, só uma pergunta. Nós aqui no sistema não seria muito engessado? Sim. É uma boa descrição. Muito limitado? Muito limitado, muito engessado. Muito burocrático. Você não tem... Você tem muito caminho a ser seguido, a não ser... e aqui é muito... Uma cultura muito dependente do Estado. Aqui o Estado tenta regulamentar tudo e resolver tudo. Senão não funciona. Na verdade, funcionaria, né? É só deixar. É só deixar as pessoas um pouco mais livres, né? Mas não. O Estado tem que regulamentar tudo, decidir tudo e falar tudo. Então, a gente tem uma visão de que eu tenho que ser dependente do Estado para tudo. Inclusive para resolver meus problemas. Então, você tem uma
uma cultura de lead, de processo muito grande. Você tem casos assim enormes, milhões de casos dos mesmos processantes, das mesmas partes, bancos, negativações e coisas assim que poderiam ser resolvidas muito mais fácil. Por meio de arbitragem, por meio de acordo, sem o judiciário tá tendo que ficar ali. Mais trabalho para a gente. É mais trabalho, né? Lá nos Estados Unidos, não. Lá você para chegar num processo é mais difícil. O judiciário lá só vai se mexer e se manifestar em casos mais graves mesmo. O resto, as pessoas se decidem, se resolvem. Para você processar lá, você tem que passar por toda você tem que mostrar muito mais o seu direito do que aqui. Para você pegar uma causa grande, você tem que mostrar que você tem capacidade de tocar aquele processo, porque lá é caro o processo. Então, se você não demonstrar que você tem capacidade de realmente fazer aquele processo para frente, você não entra com a ação. É bem diferente. É bem diferente. O Dr. André, ele conhece bem o sistema americano, porque ele já fez vários estudos lá, já viajou, já fez palestras, já participou de cursos lá, então ele entende bem como é que funciona. Então, no meu conhecimento já de como que funciona exatamente é bem limitado. Mas o dia que vocês tiverem conversar com ele para explicar bem, ele entende bastante. Tá? E é isso, gente. Tá? Daí a próxima aula a gente vai falar da Revolução Francesa, certo? E era mais ou menos isso. Alguma dúvida? Alguma questão? Algum desespero? Medo? Hã? Todos? Só falar, gente. Só perguntar. Tchau, gente. Boa noite.